Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso 69º dia de devocional. E hoje eu quero ler um texto com vocês que é um texto que me chama, mexe muito comigo esse texto, que é um texto que sempre eu amei esse texto desde a primeira vez que eu li. E é o texto de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 6, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias está falando, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Deus falando com Jeremias. Jeremias responde: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Só para você entender, Jeremias, ele é um dos profetas que ele pregou durante quase 40 anos, ou pouco mais de 40 anos, mas é basicamente 40 anos de ministério que ninguém dá ouvidos a ele. Ah, a mensagem que ele pregava era sempre de advertência e de arrependimento. Arrependei-vos e se rendam, porque os inimigos virão. E ele sempre dizia: se vocês não se arrependerem, a espada virá sobre Jerusalém. A espada virá se vocês não pararem de cometer os seus pecados, se vocês não pararem de adorar outros deuses. A mensagem sempre foi nesse tom. E chega a um ponto dele dizer: olha, o cativeiro vai durar 70 anos. Se vocês não se arrependerem, se renderem ao rei que vai vir, ele vai levar vocês cativos. E quem não se render vai morrer para a espada. E quem se render, ele vai levar para uma terra distante. Lá vocês vão prosperar. E durante 70 anos vocês vão ficar lá. E depois vocês vão voltar para cá. Essa era a palavra. E ele apanhou. Tinha rei que não queria chamar ele. Dizer, não chama Jeremias não, meu, ele sempre tem uma palavra errada contra a gente. Não chama não. Jogaram ele num poço, bateram na cara dele, ele apanhou e tudo mais. E um dia ele chegou e falou assim: eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar, eu vou ficar calado. E ao mesmo tempo ele mesmo responde: eu tento parar, mas a palavra do Senhor é como fogo consumidor dentro de mim, eu não consigo contê-la. E esse texto de Jeremias é muito interessante, porque Deus fala com ele. E a primeira resposta de Jeremias é: eu não posso porque eu sou muito novo. Não foi o fato, ele não ficou impressionado que Deus falou com ele. O que moveu o coração dele foi a sua juventude, a sua incapacidade, talvez a sua falta de maturidade, e não o fato de que Deus estava falando com ele. Mas logo na sequência a Bíblia diz que Deus vai dar autoridade para ele para derrubar cidades e construir cidades, vai dar autoridade para ele sobre povos e nações, e o que ele não deveria se preocupar, porque quando ele abrisse a boca dele, Deus iria colocar as palavras certas, as palavras a serem faladas. E ali ele começa o ministério dele. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, o quanto nós somos levados a olhar para nós, em nossa pequenez, falhas, ao invés de olhar no fato de que mesmo sendo pecadores, falhos, pequenos, Deus fala com você. E isso deveria ser suficiente. Porque, assim, é o Criador dos céus, da terra, é o Criador do universo, é o Pai das luzes, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, ele é o Jeová Rafá, que é aquele que provê. E aí tem tantos outros nomes que são usados na Bíblia para declarar quem é Deus. Mas é assim, é o Deus Santo, soberano, todo-poderoso, falando conosco. E você percebe que por muito menos
por coisas muito menores, muito mais fúteis, muito mais sutis, muito mais man-made, like coisas feitas pelos homens, por muito mais coisas emocionais ali, às vezes até falta de propósito. As pessoas se envolvem com todo tipo de religião, todo tipo de sacrifício, todo tipo de engano. E Deus fala o tempo todo, gente. A própria palavra diz que Ele busca que todos conheçam a verdade. Todos conheçam a verdade. E o que a gente vê é as pessoas questionam tudo. Por que Ele nos fez? Por que Ele permite isso? Por que Ele permite aquilo? E quando Ele fala, a gente acha que não é Deus. A gente acha que é qualquer outra coisa. A gente acha que é voz na nossa cabeça. E a gente acha todo tipo de desculpa. O que me é impressionante é o fato de Deus falar. E a nossa resposta não ser uma reverência completa, não ser uma renúncia completa acerca da nossa própria vida, mas sim questionamentos. Então eu te convido nesse vídeo a realmente pensar, pensa de verdade. Por que tantas desculpas? Por que tanto questionamento? Por que você não se rende logo de uma vez e vai cumprir com o propósito de Deus na sua vida? Por que você se pega tanto a todo tipo de coisa e você dedica sua vida e seu tempo a tanta coisa fútil, tanta coisa passageira, a tanto desperdício de vida? Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está te chamando. Você sabe que você tem um chamado na vida. Você sabe que Ele tem chamado você. E você simplesmente ignora isso. E você simplesmente joga tudo isso fora. Pra quê? Pra mais trabalho? Pra agradar pessoas? Pra não perder o seu status quo? Pra não ser rejeitado? Para pensar na sua vida e na quantidade de vezes que Deus falou com você, te livrou, falou com você através de músicas, falou com você através de pregações, falou com você através de um vídeo desse aleatório na internet, só para alcançar seu coração, porque Ele te ama. E Ele sabe que o seu caminho tem sido um caminho de destruição e Ele quer te levar para um caminho de vida, e de vida verdadeira. E você sabe que Ele está falando com você. Você sabe os dons que Ele te deu. Você sabe os presentes que Ele te deu para que você pudesse experimentar a vida e vida em abundância. E você simplesmente trancou tudo isso dentro de um armário separado na sua vida, tentando se enganar. Não se engane. Não importa se você é novo ou velho. Não importa se você é pequeno ou grande. Não importa a condição da sua vida. Você tem um chamado. E já passou da hora de você viver esse chamado. Tá certo? Te vejo amanhã. Curte, compartilha e comenta. Manda pra alguém esse vídeo. Vejo você amanhã no nosso 70º dia de devocional. Tá certo? Deus abençoe. Tamo junto.